Há uns 10 anos eu não me identificava com o feminismo, pelo menos não com o feminismo que começava a voltar numa nova onda, mas que vinha com características que não tinham a ver com o que eu acreditava ser uma luta por igualdade. Eu cheguei mesmo a desdenhar do que eu achava uma histeria e também de atitudes que eu não reconhecia num movimento social sério. De lá pra cá eu vi e vejo mulheres dizendo que são a favor das lutas do feminismo, mas não se consideram feministas. E há 2 semanas eu ouvi isso de uma amiga jornalista que é o feminismo em pessoa. Ela trabalha fora, independente financeiramente e emocionalmente, divide as tarefas domésticas, a criação do filho com o marido, fala sobre os absurdos da violência contra a mulher, do machismo que está presente na nossa sociedade. Eu me vi nela exatamente como eu me via há 10 anos. Lá atrás, eu poderia ter dado as costas ao feminismo como movimento, mas eu fiz exatamente o contrário. Eu decidi colocar em prática o feminismo no qual eu acredito, o feminismo que não virou uma caricatura. Esse feminismo que alimenta estereótipos totalmente equivocados, que prejudicam o entendimento sobre o movimento e acabam reforçando preconceitos. Eu reconheço que haja militantes radicais, mas isso acontece em todos os movimentos sociais, em grupos que acabam sendo engolidos por ideologias. Eu não estou aqui para negar que não haja feministas que odeiam homens, mas são a minoria da minoria. A maioria, na qual eu me incluo, não é anti-homens, não prega a superioridade sobre os homens, não tem esse papo de supremacia feminina. Inclusive porque a maioria das mulheres na nossa sociedade é heterossexual. Quem associa o feminismo exclusivamente a atitudes radicais ignora que o movimento tem diversas correntes e abordagens. Essa visão reduz o movimento a ações extremas, desconsidera as nossas conquistas e as pautas que são muito mais amplas. É o que a gente vê, por exemplo, no discurso antifeminista que tenta negar a importância do feminismo em mudanças sociais e legais da nossa sociedade. Mesmo que as leis tenham sido feitas por homens, sancionada por homens, a gente vê esse discurso, se não fosse a mobilização de mulheres, a gente estaria lá no século passado. Eu quero destacar algumas mudanças aqui que são importantes e que tiveram a participação, sim, gente, de mulheres, tiveram um movimento feminista muito ativo. Eu quero destacar algumas mudanças aqui. O direito ao voto feminino, gente, isso foi em 1932, isso consolidou a participação das mulheres na política. Tinha mulher na rua lutando por isso. Mais tarde vem o Estatuto da Mulher Casada, de 1962, que garantiu autonomia legal para as mulheres casadas, que puderam começar a trabalhar sem autorização do marido. Isso foi em 1962. A Lei do Planejamento Familiar, aprovada em 1966, que assegurou às mulheres o acesso a métodos contraceptivos e o controle sobre as suas escolhas reprodutivas. A Lei do Divórcio, em 77, que assegurou às mulheres o direito de se separarem legalmente. Só com essa lei, as mulheres separadas começaram a deixar de ser olhadas com preconceito. Só começaram. E na Constituição de 1988, a gente teve o Lobby do Batom, que foi um movimento feminista que chacoalhou a Câmara dos Deputados e garantiu que muitos direitos fossem incluídos na redação final da Constituição. A licença maternidade com 120 dias de licença remunerada foi um desses direitos. Nos anos seguintes, o movimento feminista continuou aí a conquistar muitos avanços importantes. A lei da criminalização do assédio sexual, que foi de 2001. 2006, a lei Maria da Penha, que criou medidas de proteção contra a violência doméstica. Só em 2015 a gente conseguiu aprovar a lei do feminicídio, que agravou a pena para assassinatos cometidos em razão do gênero. Em 2018 a gente tem a lei de importunação sexual, que finalmente tipificou o crime de importunação em espaços públicos ou privados. Então, é irresponsável esse movimento que desfaz da importância do feminismo e das mulheres e distorce o verdadeiro significado desse movimento. Outro estereótipo que é martelado pelas antifeministas é de que as feministas rejeitam a maternidade e a família tradicional. No entanto, o que o feminismo defende é o direito de escolha das mulheres, seja em relação à maternidade, ao casamento ou à vida pessoal e profissional.
Tenta fazer um levantamento e você vai se chocar ao ver que a maioria das feministas é casada e tem filhos. Eu sou casada há 12 anos, estou num relacionamento monogâmico. E eu não tenho filhos depois de uma decisão muito pensada e conversada. E essa decisão só foi tomada quando finalmente eu entendi que filhos são um compromisso seríssimo que eu não estou disposta a assumir, eu e meu marido. O nome disso é responsabilidade. Tem mais. Uma coisa muito comum das pessoas antifeministas é retratar ativistas como mulheres frustradas, mal amadas, o que reforça a ideia de que o movimento é motivado por raiva e não por uma luta legítima por direitos. Isso é mau caratismo, é sujo, é manipulação. Mas cai quem quer.